O Supremo Tribunal Federal pode acabar ainda no primeiro semestre deste ano com um processo de demissão sem justa causa, quando o empregador dispensa o empregado sem justificativa. A ação contesta a constitucionalidade do decreto assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1997, que cancelou a adesão do Brasil à Convenção 158 da OIT. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Mônica Furtado Pinheiro Chagas, que é diretora da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais. Doutora Mônica, boa noite. Boa noite, Jordevar. Eu queria que a senhora explicasse na prática para a gente o que seria essa medida, o que isso significaria na vida do trabalhador. Bom, inicialmente a gente tem que esclarecer que a convenção ela busca proteger os empregados de uma dispensa injusta, né? De uma dispensa sem nenhuma motivação. Então, essa questão que está no Supremo no momento não está discutindo se a convenção ela é constitucional ou não. O que a gente está discutindo é a forma como que o Brasil saiu dessa convenção, que foi através de um decreto do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, se o Brasil sair dessa organização da OIT, desse acordo aí, essa dispensa na prática seria uma dispensa e não teria os 40%? Seria isso? Não, na realidade o que a gente precisa também acalmar a todos os empregados e empregadoras é que essa medida, independentemente se for pela inconstitucionalidade do decreto, ela vai exigir uma nova legislação, uma lei complementar, para ser editada nesse sentido. Então, nenhum direito, a priori, vai ser retirado. Até porque uma das coisas que a gente também precisa frisar é que essa proteção de dispensa imotivada já é feita pela própria Constituição do Brasil. A gente tem aí, no artigo 7º, a impossibilidade de uma dispensa imotivada sem, por exemplo, a multa dos 40%. Então, uma vez com uma dispensa imotivada, você tem aí a multa de 40% do FGTS, o seguro-desemprego, evidentemente, um aviso prévio. Tá certo. Então, agora, se o Supremo confirmar a saída do Brasil desse acordo, o que passaria, então, a ser discutido em relação aos direitos trabalhistas? As coisas ficariam como estão no momento, e o que poderia acontecer é que a própria Constituição traz a possibilidade de uma legislação complementar para trazer direitos a mais aos trabalhadores. Então, a gente teria que aguardar eventual edição de uma lei complementar, tanto num cenário quanto no outro. Mas o que a gente imagina que vai acontecer seria a manutenção de todos os direitos como estão. Tá certo. Então, por que essa discussão toda chegou até o Supremo se esses direitos seriam mantidos? Essa questão chegou no Supremo através de uma ação direta de inconstitucionalidade em que discute realmente uma situação técnica, formal, qual seja, o decreto poderia ter sido editado e passado sem a consulta ao Congresso. Então, essa é a questão que o STF está discutindo, uma questão formal sobre a forma de saída do Brasil dessa convenção. Tá certo. Eu queria até trabalhar uma questão hipotética com a senhora, doutora, o seguinte: se o Supremo decidir que o Brasil realmente não faz mais parte do acordo, até que se crie essa nova lei, esse novo formato, como é que ficariam os direitos nesse período? Seriam mantidos? Totalmente mantidos. Totalmente mantidos. A gente não pode ter uma situação de regresso em que haja prejuízo para o trabalhador. E eu estou falando como trabalhador também, porque as pessoas, quando falam nessa situação, começam a surgir fake news, começam a surgir muitas histórias, o trabalhador fica com medo. Ah, será que eu vou perder 13º, férias, essas coisas, todo um terço de férias, tudo isso e muito mais. A senhora acredita, então, mesmo que se a decisão do Supremo for para acabar com esse acordo, esses direitos estariam realmente garantidos? Realmente garantidos. Até porque a questão aí do 13º salário, das férias, em nada seriam impactados por essa convenção. Ah, que bom. Isso é importante até para a gente clarear tudo isso. Agora, a senhora acredita, vamos trabalhar agora como conquista. Todos esses pontos realmente são conquistas importantes, devem ser mantidos sempre, ou eles podem ser alterados no futuro com uma reforma, por exemplo, constitucional? Não, principalmente no cenário que o Brasil vive, e a forma como os direitos trabalhistas são vistos, seria um grande retrocesso qualquer coisa
que retirasse qualquer tipo de direito. Eu não vejo nenhuma possibilidade jurídica nesse sentido. Eu falo isso porque nós já ouvimos de setores empresariais que realmente questionam isso, reclamam dessa questão do pagamento dos 40%, reclamam também, por exemplo, dessa questão do FGTS, e aí a gente fica aquela dúvida, né? Será que isso pode, num futuro, dependendo da articulação de empresários, ser modificado, né? Isso aí a gente estaria entrando numa seara aí de mera especulação, né, Jordevar? Mas pelo que a gente vê na história do direito do trabalho, aqui no Brasil, a gente não vê nenhum tipo de retrocesso nesse tipo de direito. Então, com relação aí ao FGTS, 13º, férias, aviso, seguro-desemprego, são situações que estão completamente sedimentadas no país. Tá certo, tomara. Torço para que isso dê certo, para que essas conquistas sejam mantidas em benefício do trabalhador. Muito obrigado pela Todos nós. participação da senhora. Boa noite. Muito obrigada, boa noite.